Oi, pessoal da comunidade Hoff, eu estou aqui com a professora Daniela Chambroni. Ela é graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Unicamp em 1994, é especialista, mestre e doutora em odontologia, área de concentração periodontia pela FOUSP São Paulo, habilitada em ozonioterapia, é uma das primeiras especialistas registradas pelo Conselho Regional de Odontologia em Harmonização Orofacial de São Paulo, foi professora de periodontia na graduação na Universidade Metodista de São Paulo por 15 anos, foi professora de periodontia na pós-graduação na instituição NEO, Núcleo de Estudos Odontológicos, por 15 anos, e atualmente é coordenadora e professora da pós-graduação, curso de capacitação e do curso de especialização em harmonização orofacial na FOUNIP, de São Paulo e de Campinas. Conta um pouquinho pra gente sobre esse curso que você criou na Unip. Cris, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, a iniciativa de vocês em estar fazendo isso, né, uma coisa assim, achei uma ideia muito boa, porque realmente tem muita gente que está procurando o curso e quer comparar, às vezes, né, um curso com o outro, e eu vejo isso de maneira positiva, não vejo isso de maneira negativa, eu acho que tem espaço para todos, né? E realmente os cursos, cada um tem a sua excepcionalidade, tem o seu diferencial, né? Então, vocês da comunidade Hoff estão de parabéns em colocar isso para o aluno ou para qualquer pessoa que esteja realmente, né, querendo se informar em relação aos cursos. Então, Cris, eu agradeço a você e a toda a comunidade pelo convite, tá? E pela ideia maravilhosa de vocês, tá? Obrigada. Bom, então, realmente, hoje, eu sou coordenadora da pós-graduação em harmonização orofacial da Universidade Paulista, que é a Unip, né? E eu dou aula em 2 campos, né? É o camp de Campinas, que é o Camp Swift, e aqui em São Paulo, que é o Camp Indianópolis, tá? Bom, o curso de capacitação em harmonização orofacial foi o primeiro curso que eu comecei a dar lá na Unip, né? E é um curso que, desde o início, o nosso projeto era um curso onde o aluno poderia iniciar, ele poderia já saber alguma coisa de harmonização ou não saber nada de harmonização, então é um curso para iniciantes, tá? É um curso que visa ensinar, na verdade, a base da harmonização orofacial, que é quem? São as aplicações de toxina botulínica e preenchimento facial. Então, a harmonização orofacial, vamos dizer assim, a base dela, né, se inicia com isso. Ela tem outros procedimentos? Tem, né, a harmonização orofacial é um conjunto de procedimentos, né, estéticos, funcionais, que visa aí melhorar, minimizar, suavizar algumas imperfeições e incorporar essa parte do intrabucal e do extrabucal, quer dizer, né, uma coisa casa com a outra, né, e realmente como isso é uma coisa assim importante, então a harmonização ela veio para fazer isso, né, para agora você tratar o de dentro para fora, no caso é intrabucal, o intrabucal e o extrabucal, tá? Então, a base dela é a toxina botulínica e o preenchimento facial, tá? É um curso de 10 meses com 140 horas, tá? Aonde você tem as primeiras 3 ou 4 aulas, como eu faço as primeiras 3 aulas, vou colocar dessa forma para vocês entenderem, né? Especificar um pouquinho mais. São aulas teóricas, o dia todo de teórica. Na 4º dia, tem demonstração de todas as técnicas de preenchimento e toxina para o aluno, então é uma aula prática, né? Entretanto, é uma aula que a gente faz, inclusive entre os alunos, porque quando a gente entra para fazer um curso de harmonização, o próprio aluno vê a necessidade de começar também a se harmonizar, né? Então, a gente tem isso, esse dia, onde a gente faz um treinamento, então a gente tem um treinamento
prático, tá? Onde o aluno vai treinar como diluir, vai treinar como reconstituir, eu diria, né? Reconstituir a toxina botulínica, como preencher com agulha, como preencher com cânula, como mexer com a agulha no core, que é a técnica da subcision. Então, já na quarta aula, o aluno já tem esse treinamento prático e demonstração da utilização, né, da aplicação de toxina e de preenchimento de algumas áreas faciais. Vai depender do quê? Aí, logicamente, que a gente vai unir o grupo, geralmente entre o grupo a gente já sabe quem que vai fazer e quem faz isso, quem faz essas demonstrações. São todas essas demonstrações sou eu mesma que faço. Faço no aluno. Cada demonstração ela é filmada, tá? E depois o próprio aluno, muitas vezes o próprio aluno filma e a gente troca isso, né? Troca para que todo mundo tenha essas filmagens para o aluno ver e estudar depois, né? Ele pode ver quantas vezes for necessário para ele, assistindo, ele tenha uma ideia de como fazer. Porque nada mais a gente vai aprender como, né? Primeiro, a gente aprende vendo, né? Vendo uma demonstração. Depois da demonstração, você vai colocar a mão na massa. Então, você vai primeiro treinar. E eu costumo fazer um treino com uma berinjela, né? Então, a gente treina por quê? Porque a berinjela, ela tem é mais fácil da gente, logicamente, encontrar. Poderia fazer com outro material? Poderia até fazer com outro material, mas eu acho que a berinjela tem a superfície dela é uma superfície bem próxima da pele, e aí você pode pegar até uma berinjela mais murcha, uma berinjela mais inchadinha, nova, e você vai ver como os aspectos não é a mesma coisa, mas só para você ter o diferencial ali de uma pele mais jovem e uma pele mais envelhecida, mais enrugada, e aí você tem como, inclusive, o treino com a berinjela é mais para você treinar a mão para aplicar, treinar a mão, porque isso essa dificuldade da seringabilidade, principalmente com o preenchedor, é uma coisa importante do aluno, às vezes, aprender, e eu gosto de fazer, e é um dia bem divertido, né? Onde o aluno, ele realmente... E aí ele pode fazer o quê? Ele pode treinar em casa. Então, eu já dou uma forma dele treinar a habilidade manual em casa, tá? Então, a berinjela é uma coisa, assim, muito prática que ele pode estar fazendo. Ele não precisa comprar uma outra coisa que, tá? Na berinjela fica muito fácil. E aí, logicamente, isso é na quarta aula. Na quinta aula já começa com o atendimento aos pacientes. Só que é assim, o curso é assim. O curso inteirinho, ele tem aula tanto de manhã quanto à tarde. E aí de manhã é o quê? Teórica e à tarde prática, tá? Os 3 primeiros dias são teóricas o dia todo, na quarta já temos prática e a partir daí na quinta aula começa a atender já pacientes e assim será até o final do curso. Teórica de manhã, prática à tarde. Por quê? Tá? Na verdade, a gente acha que a harmonização em 2, 3 dias dá para dar tudo da harmonização. Gente, não dá para dar toda a informação, tanto de toxina quanto de preenchimento. É muita informação e a capacitação, ela é um curso comprido realmente, um curso de 10 meses para isso mesmo, para você aprender tudo, todas as aplicações, todos os protocolos, tá? Tanto de toxina quanto de preenchimento e mais. No site, quando você lê lá o conteúdo programático, você vai ver que uma parte do conteúdo programático ele vem descrito como uma parte da harmonização apenas informativa, tá? Entretanto, ela é informativa, mas eu permito que o aluno faça esses atendimentos em pacientes na clínica, dependendo da demanda. Por quê? Porque a procura hoje pela toxina e o preenchimento é fato, tá? É fato. Você sempre vai ter e você vai conquistar o seu paciente através de procedimentos com o uso da toxina e do preenchimento. E aí você tem outros procedimentos que vão agregar na harmonização orofacial
e que fazem parte, logicamente, da harmonização. São eles o Skin Booster, tá? O Skin Booster, ele é um tratamento que a técnica dele é mesoterapia. Então, quando eu falo do Skin Booster, eu vou falar de mesoterapia, tá? Que é uma técnica onde a gente faz realmente injeções intradérmicas, visando uma melhora da qualidade de pele, recuperar aquela pele, revitalizar aquela pele, hidratar aquela pele, tá? Então, o Skin Booster, ele nada mais é que uma hidratação profunda feita por ácido hialurônico não reticulado. Entretanto, a técnica utilizada é da mesoterapia. Então, eu ensino a mesoterapia, tá? A gente dá o Skin Booster, então, dá o Skin Booster, a gente dá também o Sculptra, tá? O que é o Sculptra? O Sculptra é um bioestimulador. Então, eu falo um pouco do bioestimulador, mas eu não falo muito sobre o bioestimulador, porque existem inúmeros tipos de bioestimuladores. Eu dou preferência a dar o Sculptra na harmonização, na capacitação, desculpa, porque o bioestimulador é um dos bioestimuladores mais procurados, apesar de ser um bioestimulador relativamente caro, vou falar dessa forma, ele é mesmo, mas ele é um bioestimulador excepcional. Ele faz assim, e aí ele então eu falo, não falo de todos, mas eu falo um pouquinho, mas é o Sculptra que eu falo mais e que eu permito que faça ali na capacitação. Eu falo também sobre ozonioterapia na harmonização orofacial. O ozônio, ele vai ser mais assim a título de informativo mesmo. Por quê? Porque o aluno, ele não vai poder executar esse tratamento porque o ozônio exige que você seja capacitado, né? Seja ozonioterapeuta. Então, você tem que ter a habilitação em ozônio para praticar o ozônio. Mas como o ozônio é um fator muito importante, agrega muito na harmonização, principalmente em tratar intercorrências, a gente fala sobre o ozônio, tanto na aplicabilidade da harmonização mesmo, da estética, quanto da intercorrência. Dou também microagulhamento. Por que microagulhamento? O microagulhamento, hoje ele é associado com vários tipos de procedimentos, tá? Então, por exemplo, eu vou falar do IPRF, do PRF, do IPRF, né? E o IPRF são os agregados plaquetários, o que a gente utiliza em harmonização é especificamente o IPRF, que é o plasma rico em fibrina injetável, porque a gente vai tirar o próprio sangue do paciente, vai centrifugar, preparar esse IPRF e de maneira natural. O IPRF, ele é o tubo dele é um tubo que não vem química nenhuma. Então, é um procedimento autólogo, né? É um procedimento que você vai ter todo um benefício das próprias células do paciente. Para quê? Para revitalizar, para hidratar, para preparar aquela pele, né? Então, recuperar aquela pele. E aí você pode associar com, por exemplo, microagulhamento. Injetar. Então, como que a gente aplica o IPRF? O IPRF eu vou aplicar com a técnica da mesoterapia e vou aplicar com a técnica do preenchimento, que é na região subcutânea. Então, eu vou aplicar ele dessas duas formas e associo o microagulhamento. Então, olha só, eu utilizo um material do próprio paciente, um material autólogo, e eu ensino você a utilizar ele de maneira mesoterápica, tá? Então, mesoterapia, de maneira como preenchedor, tá? Ele serve como mock-up de como ficaria o preenchimento na face desse paciente e ainda você trata, então você trata de dentro para fora da pele, você injeta e vou tratar de fora, fazendo a microagulhamento, utilizando o próprio IPRF como um bioativo, tá? Então, a gente dá realmente a técnica do microagulhamento porque o microagulhamento, ele pode ser associado, eu dei um exemplo aí do IPRF, mas ele pode ser associado em outros protocolos também, tá bom? Como o protocolo, por exemplo, né, que utiliza o microagulhamento. E esse IPRF, o aluno também vai saber aprender a fazer a venopunção, enfim? Então, nesse curso de capacitação, nós não temos a venopunção,
tá? Nós temos um curso lá de ozonioterapia, onde nós damos a venopunção, porque aí a ozonioterapia, como ela abrange um pouco mais, ela vai abranger toda a odontologia, é fato que o IPRF ozonizado, ele vai ter uma função coadjuvante melhor. Então, para a pessoa saber como tirar o sangue, você tem que ter o curso de venopunção. Então, na capacitação, se o aluno quiser tirar o sangue, ele antes tem que fazer um curso de venopunção, e a própria universidade oferece esse curso se ele, não, por exemplo, não quiser fazer ozonioterapia. Um exemplo, não quero fazer ozonioterapia. A própria universidade tem um curso de IPRF e venopunção, onde ele habilita o aluno a trabalhar com IPRF e venopunção, tá bom? Então, a própria universidade, eu oriento, quando o aluno entra na universidade, tem essa opção dele fazer esse curso no paralelo, é um curso de 2 dias, tá? Aonde você pode habilitar. Então, por isso que o ozônio na capacitação, o aluno vai ter, só que ele não vai colocar a mão na massa, tá? Ele não vai poder. Por que ele não vai poder? Justamente porque ele precisa ser habilitado. E aí eu tenho esse curso de habilitação em ozonioterapia para que ele possa utilizar na harmonização orofacial, tá bom? Aí nós temos a bichectomia, tá? Então eu dou a bichectomia e faço uma demonstração, tudo eu faço uma demonstração. Então, só que tem que ter o quê? Tem que ter paciente para fazer, tá bom? Então, essa é uma regra do curso, porque sem o paciente a gente não pode realmente estar fazendo, mas bichectomia tem muita procura. Então, dificilmente o paciente não irá fazer pelo menos uma bichectomia durante o curso. Então, isso daí eu vou falar para vocês que realmente a gente tem procura. Hoje eu posso falar, né, com mais propriedade, porque já estamos aí no segundo ano de harmonização orofacial lá na Unip, né, o segundo ano que o curso já está lá. Então, a gente tem procura. Então, eu sempre faço uma demonstração e o aluno vai fazer o procedimento de bichectomia, porque a gente tem procura de paciente. Nós também damos o reposicionamento labial, e o reposicionamento labial, ele já é uma cirurgia mais, ela é uma cirurgia intrabucal, ela é uma cirurgia que o aluno, ele tem que ter uma certa habilidade em fazer cirurgia. A bichectomia é uma cirurgia relativamente fácil em relação ao reposicionamento labial. O reposicionamento labial, ele é uma cirurgia que o próprio aluno, ele precisa ter já uma certa habilidade em cirurgia. Então, eu dou isso, teoricamente, eu faço demonstração, se tiver paciente, de demonstração, mas o aluno, na capacitação, ele não faz esse tipo de cirurgia, ele vai fazer na especialização. Por quê? Justamente porque precisa ter experiência já em cirurgia, tá? Então, eu permito o aluno fazer todas as cirurgias que tem de bichectomia, mas de reposicionamento labial eu faço a demonstração, mas dificilmente esse aluno fará um reposicionamento na capacitação. Entretanto, pode haver exceções? Pode, gente, pode haver exceções. Depende do quê? Da demanda, tá? O reposicionamento labial não é uma cirurgia que a gente tem muita demanda dentro da harmonização, tá? Então, ele vai ficar mais para a especialização, mas eu dou na capacitação, tá? Fios de PDO, então, os fios faciais, né? Os fios faciais, tanto os lisos como espiculados, né? O que eu não dou na capacitação? Não dou o double needle, tá? Que é um fio de tração. Esse fio de tração, ele é um fio que você já precisa saber colocar o fio liso, colocar o fio especulado, para depois ganhar mão, né? Conhecimento para depois mexer com o fio de tração, tá? Porque ele vai exigir habilidade. Então, esse fio de tração nós damos na especialização, tá? Mas na capacitação, e o aluno faz, porque tem procura também, tá bom? E o aluno acaba realmente atendendo esses pacientes que procuram para fazer os fios, tá? Então, E eu dou... Oi, pode perguntar, desculpa. Então, a parte dos fios, se tiver pessoas também, assim, só reformulando um pouquinho. Então, Sim.
ele também, os alunos aprendem a fazer aquele lifting facial também? Ou Aprende a fazer, aprende a fazer. legal. Aprende sim, porque eu dou na aula, tá? Ele só pode ser que assim, é o que eu sempre falo para o aluno no primeiro dia de aula. Eu faço uma apresentação do curso e falo tudo que ele vai ter e vai fazer no curso. Entretanto, você pode ser aquele aluno que vai sair do curso sem ter feito um caso de fios. E aí a faculdade oferece um curso, após o término da capacitação, um curso de aprimoramento, onde você pode ainda ficar e atuar na clínica por mais 5 meses de maneira gratuita, tá? Então a faculdade, vou falar para você, a Unip, ela tem assim uma infraestrutura e ela oferece algumas coisas assim para o aluno que realmente é imperdível, tá? Imperdível. Então, o curso é um curso de 10 meses, ele vai sair um curso de 15 meses e você vai pagar só 10 meses. Então, assim, é muito legal porque ainda te permite ficar por mais 5 meses atuando ali na parte prática, aonde você pode ainda manejar em material de mão, né? Habilidade, você pode se desenvolver muito mais. Então, eu diria que esse é um curso que só não se desenvolve quem não quer, tá bom? Porque tempo para você se desenvolver, tem. E paciente, às vezes, é difícil fechar um outro paciente, mas a gente observa que o aluno, o próprio aluno, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele já cria além de criar o seu portfólio, porque você vai fotografar o antes e depois, então tudo isso é você que vai fazer, eu vou ensinar análise facial, eu vou ensinar a fotografar, então tudo isso está dentro do curso, então você tem essa parte também, faz parte da capacitação, tá? Você ainda tem aquele benefício de ficar ali mais tempo e você, inclusive, provavelmente vai atender o mesmo paciente que veio com você para o quê? Para complementar, para fazer as outras partes desse procedimento. Então, a gente já tem a paciente procurando o próprio aluno que atendeu ele pela primeira vez. Então, isso é uma coisa assim, muito gratificante, porque o aluno já percebe como você vai fazer análise, você vai ganhar aquele paciente vai se tornar seu paciente ali dentro da universidade e ainda vai, quando voltar, ainda vai voltar em seu nome. Então, isso é uma coisa que também acontece muito lá na universidade e oriento, inclusive, os alunos a quando indicar um paciente, o paciente, ele atendeu para ele dar o nome certinho para o seu paciente, quando ele voltar, ele volta já procurando o seu nome. Então, a gente já encaminha direto para esse paciente, para esse aluno, né, esse paciente. Então, ele tem isso também. E aí... E até acaba sendo também um treinamento para as pessoas, né? Porque eu percebo que tem muita pessoa que acabou de se graduar, né? De se formar e já faz a especialização, né? Ou a capacitação em harmonização, isso, né? E é legal exatamente. que começam a perceber a forma como vender. Então, eu achei isso muito legal também quando você acabou comentando, né? Que os seus... Você acaba dando algumas dicas de como vender, de como você fazer isso mesmo. que o cliente goste de você e, enfim, fidelizar. Eu não adianta você só ensinar o aluno a fazer harmonização. Eu tenho que ensinar você a avaliar. Então, tem que saber análise facial. Então, você vai aprender análise facial, vai saber indicar esses procedimentos, vai saber principalmente quando não indicar os procedimentos, que é outra coisa. E, além de tudo, vai aprender a tratar as próprias intercorrências, porque é lá que é para você errar, tá? Então, é um outro detalhe que o curso, porque o curso é um curso longo, e um curso quinzenal, né? Também, então, é um curso quinzenal, ocorre em São Paulo às quintas-feiras e em Campinas às sextas-feiras. É um curso quinzenal porque, geralmente, quando a gente faz harmonização, você faz a harmonização e o retorno do seu paciente é quinzenal, inclusive no seu consultório, tá? Dani, mas eu posso marcar semanal? Claro que pode. No seu consultório você pode marcar, mas o mínimo que você tem que ter, né, é um curso, é um retorno quinzenal. Então,
lá você vai ter. E aí, quando a gente ensina o aluno a análise facial, uma das coisas que a gente ensina é fechar o tratamento. Porque não adianta, então, aquilo que eu, né, volto a falar, não adianta eu só ensinar você a fazer, eu tenho que ensinar você a analisar e fechar o tratamento. Então, a gente engloba tudo na capacitação, tá? Para o aluno realmente saber sair de lá, ir para o consultório dele, não ter dúvidas em analisar, em fechar, em dar preço, em... Então, isso tudo a capacitação ensina. Porque você não é só uma... E aí, o que a gente dá? A gente, inclusive, dá uma aula no final do curso de gestão pessoal e clínico, tá? Justamente para quê? Para fechar com chave de ouro tudo aquilo que você aprendeu durante todo o curso e colocar ali de uma forma que possa te ajudar. Aí, no aprimoramento, você vai ter mais ainda oportunidade de aplicar tudo isso, né? Além de tudo, o que eu dou? Ainda temos, dentro da capacitação, a lipoenzimática de papada. Por que eu dou a lipoenzimática? A gente tem a lipoenzimática e a lipomecânica, tá? Não preciso falar que a lipomecânica, você precisa entender muito mais de anatomia e ter manejo, tá? Mão para fazer, do que a lipoenzimática. Então, a lipoenzimática, ela vai ser, ela é como, a técnica dela é uma intradermoterapia. É uma mesoterapia, tá? Só que a mesoterapia, hoje eles separam um pouquinho, mesoterapia e intradermoterapia. No fundo, é a mesma coisa. Entretanto, enquanto a mesoterapia, você faz uma região epiderme, derme, na intradermoterapia nós vamos trabalhar em camadas mais profundas, e onde tem a gordura, né? Na lipoenzimática de papada. Então, ela é uma intradermoterapia. Então, a gente vai aprender primeiro a fazer a lipo de papada enzimática e a lipomecânica, ela é dada na especialização. Então, a capacitação, ele é um curso realmente onde inicia o aluno, desenvolve toda essa parte, essa base da harmonização, esse entendimento do que eu faço na harmonização e quais são alguns procedimentos. Eu não dou todos eles serão dados na especialização, mas eu dou a maioria na capacitação, para o aluno entender que a partir dali ele já tem habilidade suficiente para fazer aí uma especialização, tá? Que é o que deveria ser feito, né? Aquele aluno que sai da graduação e entra direto na especialização é um aluno que perde muito em matéria de aprendizado. Por quê? Porque na especialização é para você especializar, o próprio nome já fala, é se especializar. Você precisa ter já uma pequena, nem que for pequena, uma experiência, e é o que a capacitação permite você, a ter essa experiência e se habilitar em relação a isso, ter manejo de mão, ter esse entendimento para inclusive se desenvolver mais ainda na especialização, porque é para você se desenvolver mais ainda na especialização. E eu também falo um pouquinho, eu sempre dou uma aula presente, que eu brinco com o aluno, né, que é uma aula presente, não está no conteúdo programático, eu falo no conteúdo programático, que é o jato de plasma, tá? O jato de plasma, hoje, ele é um tratamento, assim, que ele realmente visa tratar tanto flacidez como rejuvenescer a pele. Então, é um tratamento que está aí, está sendo cada vez mais utilizado, e ele é um tratamento feito através de um aparelho, né, que promove o jato de plasma, e eu dou essa aula para o aluno, faço inclusive uma demonstração, mas isso ele vai ter mais especificamente na especialização. Então, a capacitação, a ideia dela é isso, tá? A ideia realmente é introduzir o aluno na harmonização, dar toda aquela base, que é a toxina e preenchimento, tá? Para ele se desenvolver, e dar outros procedimentos que estão dentro da harmonização para ele entender, para ele já ter um certo manejo, para depois, se ele for a ideia dele, se especializar, então partir para a especialização. Resumindo, né, a capacitação e harmonização orofacial, ela vai ter o objetivo de te habilitar, capacitar a fazer todas as aplicações de toxina. Então, toxina, por exemplo, né, vamos tratar a parte estética, então, frontal, glabela, olho, sorriso gengival, tá? A gente pode, a parte funcional,
masseter, temporal, a parte de dores faciais ou dores de cabeça, por exemplo, enxaqueca, protocolo PRIMPT 1, protocolo PRIMPT 2, que vai até trapézio, né? Então, a gente faz cefaleias de maneira geral. Quando você associa esses tratamentos, a toxina, por exemplo, quando eu preciso associar com prótese, implante, outra coisa que é, né, importante é associar isso dentro da odontologia, né? Porque é um tratamento que você tem a parte estética e tem a parte funcional. Então, a gente ensina também quais são os momentos, em que momento eu vou fazer, eu vou colocar um implante, vou fazer uma prótese sobre implante, quando que eu associo com toxina botulínica, porque a gente associa com toxina botulínica. Então, o aluno vai sair em relação à toxina, sabendo toda essa parte, tá? Inclusive em aplicação em glândulas, né? Glândulas salivares, principalmente quem a gente aplica. Aplica em parótida, principalmente quando o paciente tem cialorreia, né? Então, toda essa parte funcional, até a hiperidrose, tá? Que você tem em testa e em buço, a gente pode tratar, tá? Linhas periorais com toxina botulínica. Então, quando você tem paralisia de uma hemiface, né, para melhorar os movimentos, suavizar esses movimentos do paciente. Então, toda essa parte, em relação à toxina botulínica, o aluno sairá capacitado a estar executando essa parte. Preenchimento. Vocês vão aprender todas as áreas do rosto inteiro, com exceção, aí eu vou falar o que vocês não vão aprender na capacitação. Não vai aprender rinomodelação, tá? A rinomodelação você precisa ter mais experiência em preenchimento para estar executando. Então, vai ter na especialização. E glabela, que é uma região que hoje, dentro da harmonização, a gente já não faz mais, tá? E vai aprender o porquê a gente não faz mais esse preenchimento na glabela. Mas a gente faz levantamento de supercílio, a gente faz preenchimento em têmpora, malar, zigomático, a gente faz labial, faz linhas periorais, comissura labial, linha de marionete, mandíbula, então contorno mandibular, mento. Então, todas essas regiões a gente dá para o paciente, olheiras, exatamente, né? Ensina o aluno a preencher. Então, a única, suco nasogeniano. Então, eu diria que a gente aprende todas as regiões da face, com exceção da rinomodelação. Tá bom? A rinomodelação, essa vai ficar para a especialização. Tudo que se tem em toxina e tudo que se tem em preenchimento vai aprender na capacitação. Então, ela é desde o básico ao avançado em toxina e preenchimento. Porque tem muito curso, né, que você tem, cursos de toxina básica, curso de toxina avançado. Não, na capacitação você tem tudo, desde o básico ao avançado.